Olá, pessoal. Continuando aqui o estudo sobre o algoritmo de Prim, vamos agora verificar um pouquinho sobre a implementação computacional dele. O que nós temos aqui? Primeiro, é a definição de uma classe chamada vértice não conectado, seguindo a mesma ideia apresentada no último vídeo, onde essa classe tem três propriedades. Uma que é o vértice, outra que é a distância e outra que é o vizinho mais próximo. A partir disso, nós vamos desenvolver o código que aparece aqui como encontrar mínima arborescência prim. Antes da explicação em si do código, uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que essa implementação não teve como foco melhores práticas de programação ou coisas do tipo. A ideia aqui foi fazer um código que funcionasse e que conseguisse também mostrar recursos da linguagem de programação C# para vocês durante aqui a exibição. O que nós temos aqui, então? Esse nosso método, que está aqui chamado de encontrar mínima arborescência prim, retorna uma lista de vetor de inteiros, em que cada um desses vetores de inteiros tem duas posições, e que isso acaba representando aí a nossa aresta. Então, o que nós temos aqui, seguindo a mesma lógica apresentada no vídeo anterior? Nós vamos inicializar as variáveis com uma lista de vértice não conectado. Essa lista recebe aqui o nome de vértices não conectados. E cada elemento dela terá ali qual que é o vértice, qual que é a distância e qual que é o vizinho mais próximo. E a nossa árvore começa vazia, não temos qualquer aresta aqui nela. Seguindo ali a ideia do algoritmo de Prim, nós vamos escolher um vértice inicial arbitrário. E no caso aqui, eu escolhi o vértice 0. Como eu escolhi o vértice 0 como sendo o vértice inicial arbitrário, fazer aqui que de igual a 1 enquanto i for menor do que dimension, nós vamos colocar os outros vértices como não conectados. Aqui vale uma ressalva que se o vértice inicial fosse 8, por exemplo, essa ideia aqui de código não ia funcionar. Nós íamos ter que fazer uma situação do for ali que fizesse para o i igual a 0 e não fizesse aqui depois para o i igual a 8. Mas a ideia aqui é só fazer uma demonstração simples. Então, está lá que o vértice inicial arbitrário está lá escolhido como sendo o vértice inicial 0, e daí isso facilitou a construção desse código, que nós temos um for de int igual a 1, enquanto i for menor do que dimension, fazer i mais mais. Nós vamos definir que vértice não conectado, que eu vou chamar aqui de V, é um novo vértice não conectado. E vamos associar que a propriedade vértice dele tem o valor i, a propriedade distância recebe lá a matriz de distâncias euclidianas na posição vértice inicial i, e vizinho mais próximo recebe o vértice inicial. E esse vértice não conectado, que é esse vértice V aqui, ele é adicionado lá na lista dos vértices não conectados. Então, essa ideia daqui vai fazer com que tenhamos a inicialização daquela estrutura de vértices não conectados, que aqui é uma lista para nós de vértice não conectado. Uma vez que nós temos isso, nós vamos para o nosso laço principal, que é verificar o seguinte: enquanto vértices não conectados .count for maior do que 0, ou seja, enquanto nós tivermos vértices não conectados, o que nós precisamos fazer? Encontrar o vértice não conectado mais próximo de algum vértice já conectado. Então, esse código que está aqui, ele poderia ser transformado para dentro de um método e facilitar a nossa visualização. Mas, nesse momento, eu deixei aqui tudo como sendo dentro de um mesmo código, sem fazer essa inclusão para um método. O que nós começamos aqui? Posição vértice mais próximo, eu comecei aqui com um valor -1, porque se nós não começarmos com algum valor, pode ser gerado algum erro aqui de sintaxe. Por mais que nós saibamos que em algum momento esse if terá que esse teste lógico
a resposta verdadeira, porque nós estamos começando a menor distância com um valor super alto, e, consequentemente, posição vértice mais perto irá receber algum valor, aqui vem a mensagem de que o uso de variável local não atribuída à posição vértice mais perto. Como está dentro de um if, a linguagem entende que não tem garantia que em algum momento entrará aqui. Então, nós precisamos garantir que tenha um valor assumido. E por isso aqui eu começo ela com -1. Se sair desse procedimento aqui, com posição vértice mais perto valendo -1, seria um erro em nosso código. E o que nós vamos fazer? De igual a 0, enquanto i for menor do que vértices não conectados, .count, nós vamos verificar se vértices não conectados na posição i, ou seja, aquela lista de vértices não conectados na posição i, ponto distância é menor do que menor distância. Se isso daqui for verdadeiro, nós temos um novo valor para menor distância e posição vértice mais perto recebe i. É aquele mesmo processo que era realizado lá no PowerPoint para a verificação do mais próximo. É esse mesmo processo que nós tínhamos aqui. Aqui, nesse caso, o que acontecia? Nós tínhamos lá que isso daqui é a nossa lista de vértices não conectados e nós procurávamos aqui qual era o menor valor. Então, víamos se era o 6.7, 5.2, 2.8, 5.6 ou 3.6. Esse processo que nós encontrávamos aqui, o 2.8. Da mesma forma, lá como no próprio algoritmo de ordenação, é feito para o select sort, é feito para encontrar qual que é o menor valor. Então, nós vamos começar com o menor distância como sendo um valor alto e vamos comparando cada uma dessas distâncias com o valor que está em menor distância. Quando um desses aqui é menor, menor distância passará a receber esse valor. E nós vamos guardar também em qual posição que isso daqui se encontra. É isso o que nós estamos fazendo aqui dentro desse pedaço de código. Nós estamos encontrando aqui qual que é o vértice não conectado mais perto de algum vértice conectado. E daí nós vamos precisar saber o seguinte: esse vértice não conectado é o que eu chamei aqui de vértice para conectar. Nós vamos identificá-lo a partir do que nós fizemos. Ele estará lá representado em vértice não conectado na posição vértice mais perto, propriedade vértice. E o vértice conectado se refere a qual que é aquele vértice que já está conectado, que é mais próximo desse novo vértice que será conectado, do vértice para conectar. E nós vamos adicionar, então, essa aresta à árvore. O que essa sintaxe aqui faz? Ela cria um vetor de tamanho 2, e nós colocaremos que na posição 0 esse vetor vale vértice conectado e na posição 1 vértice para conectar. Ou seja, essa aresta aqui que conecta lá o vértice conectado com o vértice para conectar é adicionada à árvore. Então nós vamos precisar atualizar os vértices não conectados. Primeira coisa é remover dos vértices não conectados esse vértice que agora foi conectado. E ele está nessa lista na posição vértice mais perto. Então, isso acaba sendo removido. E daí nós vamos pegar aqui e fazer o seguinte, que para cada vértice não conectado, que eu vou chamar aqui de V, lá na lista vértices não conectados, nós vamos verificar se a matriz da distância euclidiana de vértice para conectar até V.vértice é menor do que V.distância. É aquele mesmo teste que era realizado lá nos slides. E daí, quando tem que agora esse novo vértice conectado, que é lá o vértice para conectar, ele está mais perto do que era do que os vértices não conectados estavam em relação aos conectados antigos, nós teremos aqui essa atualização. E ao final desse processo todo, depois que nós não tivermos mais vértices não conectados, seja, esse count aqui for igual a 0,
nós retornamos lá como resposta a árvore. E daí nós podemos executar esse código aqui para teste. Então, vou pegar lá exatamente igual nós tínhamos antes. O problema, ponto encontrar mínima arborescência barúvica, nós podemos colocar aqui o encontrar mínima arborescência prim. E agora até coloquei uma parte aqui adicional, que vai ter uma mensagem com o custo total da árvore. Então, se nós pegarmos isso daqui e executarmos, nós vamos ter, está carregando aqui o formulário, um pouquinho, enquanto ele carrega, nós vamos ter ali, além do desenho que aparece, uma mensagem dizendo qual que é o custo total dessa árvore. Então, está lá, e aqui o custo total, 2.438.5667. Então, 2.438.5667 esse custo total. Se nós pegássemos e fizéssemos a mesma coisa lá para o algoritmo de Barúvica, então, inverti ali, né? Comentei o do Prim e deixei descomentado de Barúvica, está lá também, 2.438.5667. E temos aqui esses dois algoritmos, então, já implementados para realizar a determinação da árvore geradora mínima. Ou seja, qual que é a árvore de menor custo que gera o grafo, de forma que nós estamos com todos os vértices conectados entre eles, direta ou indiretamente.